Olá, pessoal! Na aula de hoje de língua portuguesa, iremos falar dos gêneros do discurso. Nós sabemos que determinadas características são comuns a certos textos e aparecem de forma recorrente, o que torna possível classificar um texto novo com base em outros já conhecidos. Essas características são a estrutura, o estilo, a finalidade, autores, interlocutores, entre outras características. Essas semelhanças, menos ou mais recorrentes, compõem o que se chama de gêneros do discurso. Há muitos e muitos séculos, a linguagem e os textos têm sido foco de estudo. O conceito de gênero, da mesma forma, não é novo. Embora no passado o foco dos estudos nessa área fossem os gêneros literários. Os gêneros na perspectiva aristotélica. Platão e Aristóteles, na Grécia Antiga, século III a.C., já refletiam sobre as características dos textos literários e as funções que esses textos desempenhavam socialmente. Da concepção clássica desses pensadores, surgiu uma divisão dos textos literários, que são os gêneros dramático, o gênero lírico e o gênero épico. Vamos mostrar as características de cada um desses textos. O gênero dramático. O gênero dramático é representado essencialmente por textos teatrais e se subdivide em tragédia e comédia. De maneira resumida, pode-se considerar que essas duas formas de composição se diferenciam pelo tipo de ação praticada pelas personagens. As peças em que são retratadas personagens de caráter elevado, em comparação com o dos homens comuns, são classificadas como tragédias, enquanto aquelas em que são retratadas personagens de caráter inferior ao dos homens comuns são classificadas como comédias. Nas concepções do gênero dramático não há interferência do narrador. Assim, as personagens agem por elas mesmas, em uma imitação mais direta da realidade. A seguir, colocamos um exemplo do gênero dramático com um trecho do Alto da Compadecida, que é um texto do Ariano Suassuna. Vejamos que o texto inicia, esse fragmento aqui se inicia como se fosse um narrador, mas já percebemos, já vimos, já estudamos que o texto dramático ele não possui narrador. Então aqui tem essa informação. Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João, querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Vejam que quando os personagens vão falar, aparecem seus nomes. Então aqui tem Chicó, João Grilo, Padre, que são os personagens que aparecem nesse fragmento. Chicó diz, Padre João, João Grilo, Padre João, Padre João, o padre aparecendo na frente da igreja. Que gritaria é essa? O Chicó diz, mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro para o senhor benzer. O padre pergunta, para eu benzer? Chicó diz, sim. O padre com desprezo, um cachorro? Chicó diz, sim. O padre diz, que maluquice, que besteira. Então, aqui temos um fragmento que nós percebemos as características que foram colocadas anteriormente. Não há presença de narrador, há algumas informações para que o leitor consiga localizar as ações que estão ocorrendo naquele momento, como se fosse um narrador, mas não é narrador. E quando cada personagem vai falar, aparecem os seus nomes em letras maiúsculas. Continuando, João Grilo diz, cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. O padre diz, não benzo de jeito nenhum. O Chicó diz, mas padre, não vejo mal de benzer em se benzer o bicho. O João Grilo diz, no dia em que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Aí o padre diz, motor é diferente. É uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi falar. Chicó diz, eu acho cachorro uma coisa muito melhor do que motor. Então, vimos aí as características de um texto dramático e um pequeno fragmento do Ariano Suassuna. O gênero lírico. Quais as características do gênero lírico? Nas composições do gênero lírico não há personagens e o poeta se expressa na voz de um eu lírico que fala de suas emoções e impressões sobre o mundo. Em geral, essas composições exploram efeitos sonoros, como repetição, ritmo, musicalidade das palavras. Então, no gênero lírico, quais são as principais características? Não há personagens, o mundo se expressa na voz de um eu lírico, o eu lírico fala de suas emoções e impressões sobre o mundo, e vamos ver um exemplo, um fragmento de Camões.
de um soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. Então percebemos aqui como características, também não há narrador, e o eu lírico, que é a voz do texto, coloca suas emoções e seus sentimentos. Então aqui a primeira pessoa se sobressai. E o terceiro gênero é o gênero épico. O gênero épico é representado por textos essencialmente narrativos. Entre os textos épicos destacam-se as epopeias, em que há um narrador que conta grandes feitos de heróis em terceira pessoa. Pelo fato de apresentarem narrador, os textos épicos geralmente são mais extensos do que os textos lírico e dramático. Contam geralmente histórias que se passam em longos períodos de tempo e envolvem longas viagens, aventuras e guerras, nas quais sobressaem proezas vividas por um bravo herói, um povo ou uma nação. Então aqui tem, resumidamente, essas características. São textos narrativos, há a presença do narrador que conta esses feitos de um herói em terceira pessoa, e geralmente são histórias longas, com viagens, aventuras e guerras. Aqui tem um trecho dos Lusíadas, mais um texto de Camões. Esse livro, Os Lusíadas, narra a viagem de Vasco da Gama, quando ele descobriu o caminho marítimo para as Índias. Então é um texto com muitos feitos heróicos. Ele diz: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Nós esperamos que vocês tenham compreendido as características dos textos dramático, lírico e épico, e desejamos bons estudos a todos.